Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. A pesquisa Global Consumer Survey mostra que entre 2020 e 2021, o Brasil cresceu como um dos maiores consumidores de podcasts no mundo, onde mais de 40% da população ouve conteúdos nesse formato de mídia nos últimos 12 meses. Passando já os Estados Unidos, onde os ouvintes de podcast totalizam 34% da população. De acordo com uma pesquisa do Ibope, mais de 28 milhões de brasileiros consumem podcast. O episódio de hoje é especial em comemoração ao Dia do Podcast, celebrado em 21 de outubro. E para falar sobre o crescimento do podcast no Brasil, sua influência nos conteúdos produzidos e a importância e representação do podcast brasileiro no mundo, eu convidei Laura Capanema, que é gerente de podcasts da Deezer. Laura, como é que você explica o crescimento dos podcasts no mundo em geral? Eu acho que são vários fatores, né? Assim, a gente pode fala-se recentemente muito dessa história da gente ser cada vez mais multitasking, né? Então a gente brinca que o podcast é a mídia que cabe nas nossas vidas contemporâneas. Na verdade, é a mídia que mais se encaixa, né? À medida que estamos sempre... O que também é uma questão, né? Um fenômeno, mas também é uma questão que está sendo amplamente discutida, né? Estamos falando aí cada vez mais sobre a sociedade do cansaço, enfim. O excesso de produtividade, a nossa, né? Precisamos ser produtivos o tempo inteiro, mas de fato, na vida contemporânea, que você tem que fazer um exercício, que você tem que lavar uma louça, que você está no carro, que você caminha, enfim, o podcast ele cabe em todos os momentos, né? Você não precisa de fato parar para ouvir. Embora a gente recomende muito que se pare para ouvir, né? Porque temos conteúdos os conteúdos diversos e cada vez mais complexos que necessitem que a gente pare. O podcast ele cabe nessa vida multitasking. Então a gente vê com muita clareza um crescimento contemporâneo muito ligado a isso. Mas também tem fatores, cada vez mais pessoas conectadas na internet, cada vez mais pessoas conectadas à internet pelo smartphone. Isso também é um fator que facilita. As próprias plataformas digitais, né, os streamings de áudio que estão se proliferando, que estão investindo nisso, que estão fazendo campanhas sobre isso. Os streamings de áudio são muito recentes, mas mais recente ainda é o investimento em podcast, né? Antigamente o investimento era basicamente só em música, né, em playlists. E a gente vê um investimento muito grande em podcast de todas as plataformas. Então também é algo que impulsiona, né, esse crescimento. E tem a história do fenômeno parasocial, né, que a gente fala, que é você se sentir próximo de quem você está ouvindo, né? De fato, isso colou demais com a vida contemporânea que a gente tem, que as pessoas estão cada vez mais isoladas em suas casas, nas suas vidas, né? A gente tem cada vez menos comunidade real e mais comunidade virtual. Então é um fenômeno essa história de você poder ouvir diretamente no seu ouvido uma conversa de bar, uma entrevista longa, desengessada. As pessoas claramente se apaixonaram por isso, né? Saiu até uma pesquisa recentemente, uma matéria, né, no New York Times, uma matéria ótima, que fala o quanto as pessoas se sentem amigos íntimos dos podcasters, né? Quando você cria um podcast, você cria uma comunidade, você também está criando ouvintes muito fiéis que se sentem seus amigos, né? Se sentem próximos, estão te escutando no ouvido, param para te ouvir. E os podcasters falam muito sobre a vida deles, né? Eles se colocam muito nas entrevistas, né? Que também é uma diferenciação muito grande do rádio e até do modelo clássico de entrevista de televisão, que é aquele modelo engessado, né? Da entrevista, pergunta-resposta. No podcast você tem claramente uma mesa de bar na grande maioria dos programas, né? É um formato que proliferou. E isso também é um fenômeno, assim, as pessoas se sentem muito próximas e sentem cada vez mais necessidade de estar ali, de querer ouvir, de estar perto e tudo mais. Você percebe diferenças muito grandes ou sutis entre os hábitos de consumo desse meio, digamos, fora, mais precisamente nos Estados Unidos, que é uma mídia onde o podcast está mais maduro, né, como meio, e no Brasil, inclusive em vista desse recente boom que a gente percebeu, né, nos últimos anos, existem diferenças importantes nesses dois mercados? Como é que você percebe as diferenças primordiais entre Brasil e o resto do mundo? Eu acho que sim, eu acho que os Estados Unidos, de fato, tem um mercado mais maduro de produção e um mercado mais maduro de ouvintes, né? As produções nos Estados Unidos de podcast, a gente tem modelos de sucesso, assim, de documentais e investigativos, né, que
que bombaram lá alguns anos atrás e que começaram a colar por aqui muito recentemente, né? A gente tem os modelos de Serial, de This is American Life, que explodiram, né? E milhões e milhões de downloads, que são modelos complexos no sentido de produção, né? Que exige uma equipe de produção grande, exige uma pesquisa robusta. E isso é algo que no Brasil ainda está engatinhando, né? A gente brinca que o Praia dos Ossos colocou o Brasil no mundo, nessa área de podcasts documentais, né? Como, sei lá, há 20 anos atrás, a Cidade de Deus colocou o Brasil no cinema, né? A gente faz essa metáfora, assim. Com o Praia dos Ossos foi, de fato, um divisor de águas, assim. Mostrou o quanto podemos fazer essa pesquisa complexa, podemos trabalhar com documentais mais avançados, quase como documentário de audiovisual mesmo, que isso cola em áudio, que isso não é uma exclusividade do vídeo, funciona muito bem e que as pessoas querem ouvir, né? Que a audiência foi fantástica e mostrou que, de fato, é um formato que ele veio para ficar, embora ele fosse desconhecido dos brasileiros até então, né? Teve o Projeto Humanos também, que chegou antes, né? Com o caso Evandro, que virou série de TV recentemente. Mas a gente brinca que o Praia dos Ossos, de fato, fez essa virada, né, da complexidade. Então, eu vejo a grande diferença. Assim, no Brasil, a gente tem os formatos que mais fazem sucesso, que mais dão audiência hoje, são esses formatos de entrevista, de mesa de entrevistas longas, de horas, em que o entrevistador se coloca muito na conversa, né? Então, é exatamente o formato que a gente chama de mesa redonda, né? Que é quase que uma mesa de bar, que não é entrevista engessada, papum, né? Pergunta-resposta, não. É uma conversa, você fala, o entrevistador responde, você se coloca, você lembra de fatos da sua vida, você conta intimidades, o entrevistador também. E o ouvinte está se sentindo ali uma mosquinha, né? Dentro da conversa, quase que ou um mosquitinho ouvindo a conversa ou alguém que está dentro ali da conversa também. Esse é um formato que é muito popular no Brasil e a gente não vê tanto nos Estados Unidos mais. Né? Eu acho que essa é a principal diferença, assim. A gente ainda é muito forte, a gente cresce em podcast, ainda muito nesses formatos de entrevistas, que são os formatos que estão dando mais audiência, que é uma audiência de fato ela se difere muito dos outros tipos de formato. E nos Estados Unidos a gente tem mais os documentais, mais os true crimes, mais os podcasts de pesquisa, enfim. Mas eu acho que a gente está chegando lá, né? A gente está cada vez mais produzindo mais documentais e baseados nesse modelo, vamos chegar lá com certeza. Mas a gente ainda está grande na mesa de bar. Bom, para quem produz podcast, a divulgação do conteúdo é uma ferramenta muito importante, né, para contar sobre os novos episódios e, sobretudo, para atiçar a curiosidade dos novos ouvintes, né? De acordo com uma pesquisa feita recentemente pelo Twitter, 73% do público consome podcast regularmente. Qual que é a influência que a divulgação e outras mídias têm no podcast no sentido de ser um elemento de meio que call to action, né? De chamar essa galera para o meio? Assim, tem 2 pontos, eu acho, relacionados a isso. Todas as mídias são importantes na divulgação. A gente percebe, assim, quanto mais você divulgar o seu produto, né, para mais públicos diferentes, não há dúvidas que mais você ganha em ouvintes, porque você está chamando a atenção de pessoas que estão em nichos variados, né? Tem a pessoa que usa mais o Twitter, tem a pessoa que está mais ali no YouTube, tem a pessoa que está ali no Instagram, tem a pessoa que está em todos eles, mas você vai falar com mais gente, não há dúvidas, né? Divulgação é, de fato, muito importante. Divulgação é tão importante que a gente percebe que tem podcasts incríveis e trabalhos de pesquisas, assim, que a gente é super fã, que a gente adora, que a gente vê dentro da plataforma, mas que a gente vê que eles, teoricamente, assim, a gente fala que flopam, né, na plataforma, fica ali meio que dentro de um repositório porque não tem divulgação. Então, quando os podcasters, os creators, as produtoras, eles quase que não investem em divulgação, eles correm um risco muito grande de eles estarem perdendo um produto, deixando um produto ali jogado, porque a divulgação é super importante para que as pessoas saibam que esse produto existe, que as próprias pessoas passam a divulgar e que a gente tenha essa divulgação orgânica, esse boca a boca da internet, né? Isso é muito importante. Porém, a gente tem percebido que a melhor forma de divulgar um podcast é dentro de outros podcasts. Isso é até uma informação importante, assim. A gente percebe que a gente tem, quando tem que escolher entre uma mídia e outra, enfim, depende, né, do orçamento que você tem para divulgação, ou organicamente, ou você não é usuário de tal mídia, você prefere usar outra, enfim. Quando você precisa fazer essa escolha, a gente tem percebido resultados melhores quando a gente divulga dentro de outros podcasts. Isso se explica muito porque grande parte da população ainda não escuta podcast no Brasil, né? Embora a gente tenha se falado de números grandiosos e só cresce, e a gente vê isso
claramente, né, dentro da plataforma, com os números que a gente tem de audiência e tudo mais, mas sabe-se também que a grande maioria de usuários de internet no Brasil ainda não escutam podcast, ainda não baixaram uma plataforma de streaming de áudio, né? Até na música, assim, a gente tem uma parcela grande da população que ainda escuta música por vídeo, né? Pelo YouTube ainda, e não nas plataformas de streaming. Então, do lado do podcast, a gente ainda tem um trabalho de educação muito grande, né? De fazer com que as pessoas criem esse hábito, de contar o que é. A grande maioria ainda não sabe, embora cresça-se cada dia. Então, também é importante pensar que como a grande maioria ainda não sabe, muita gente que você vai alcançar no seu Twitter, que você vai alcançar no seu Instagram, que você vai alcançar nas mídias digitais de forma geral, para contar que seu podcast existe, essas pessoas não estão ouvindo ainda. Então, faz mais sentido, talvez, quando você quer puxar para o seu programa, você anunciar dentro de outro programa que você já tem ouvintes muito qualificados e muito adeptos, né, ao podcast em si. Embora seja importante você fazer essa complementação, porque é importante, ao contar do seu podcast em outras mídias para pessoas que não escutam, você também está contando não só sobre o que você faz, mas você está contando sobre o formato. Exato. Então, também a gente acha que é super importante sair de dentro, mas os resultados melhores ainda estão em anúncios dentro. Perfeito. Dentro de outros podcasts. Como é que você vê as campanhas brasileiras de engajamento nas redes sociais, como, por exemplo, o Podcast é Delas, o Mulheres Podcasters, ou o PCD Podcasters? Como é que a gente, e principalmente os grandes meios, as grandes plataformas, podem ajudar a incentivar mais diversificação, digamos assim, trazer um ambiente mais plural para a produção de conteúdo? É super importante, assim, tem essa história da gente continuar a conversa fora, né? A gente já vê, assim, podcasts de debates, de conversas, de notícias, eles fazem essa chamada no final, né? Vamos continuar a conversa, entra lá na nossa rede social, manda sua pergunta, conta a sua história e tal. É super importante ter essa continuidade, nessa criação de comunidade. A gente vê também grupos de Telegram, né? São formas de continuar essas conversas, de criar comunidade, de manter esse relacionamento com as comunidades, que também tem feito muito sentido, né? Tem grupos de Telegram gigantescos, de podcasts gigantescos. Então tem aquela história de que o que você escuta ali no áudio não se acaba ali no áudio, né? E isso é super legal de pensar e faz todo sentido para os modelos de comunicação contemporâneos que a gente tem visto crescer cada vez mais, né? Você nunca se acaba ali numa mídia, né? Você pode sempre estar expandindo para outros lugares e essa expansão, ela se retroalimenta, né? Então, à medida, se você tem, por exemplo, um podcast de contação de histórias, né? Que você precisa de histórias de ouvintes e tudo mais, e cada dia tem um tema determinado e tal. Se você alimenta a sua comunidade contando quais são os temas, pedindo para as pessoas enviarem histórias, depois mandarem comentários sobre as histórias que estão ali, você aprimora o conteúdo que você está fazendo em podcast e você estreita a relação com seus ouvintes, né? Então, essas campanhas de divulgação e também esses reforços de criação de comunidade em outras plataformas são super importantes para você aprimorar o conteúdo que você já faz, para você expandir essa conversa e também ter novas ideias de pautas e ouvir retorno sobre o que você está fazendo, né? Tanto com relação a críticas construtivas mesmo, comentários e etc. E você, enfim, produzir cada vez mais um produto de qualidade, né? E além de trazer mais gente, além de se unir com outras pessoas que estão fazendo podcasts, né? Essas hashtags que você citou de exemplo são ótimas para você, ali através da hashtag, você rastrear outros produtos, outros podcasters que estão falando sobre o mesmo assunto, criar comunidade, fazer essas trocas, né? Então, são mídias que se retroalimentam, né? Então, é super legal e super importante. Claro que tem uma questão que tem que ter muita energia, né? Sim. A gente brinca, assim, hoje em dia, quem dá conta de estar em todos os lugares na internet o tempo inteiro, Sim. né? Aí voltamos de novo para a história da ser produtivo o tempo inteiro, tal, o tempo inteiro conectado, sociedade do cansaço, quanto que a gente descansa, quanto que a gente desliga, que são questões super importantes também de serem colocadas. Mas a partir do momento que você tem uma equipe, enfim, que você está produzindo aí um produto, é legal pensar em quais são as plataformas que fazem sentido para expandir essa conversa. Não que você precisa estar em todas, né? Mas dependendo do tipo de conversa que você faz, do tipo de formato do seu programa, você faz algumas escolhas e sai do podcast para atuar nessas mídias que você escolheu, né? Pelos motivos já citados. Mas também não precisa estar em todas, porque também quem dá conta. Enfim, tudo que vai drenar a sua energia não vai aprimorar a qualidade do seu produto, né? Então tem que ser pensado. Queria pegar carona um pouco nessa onda, nessa tua reflexão sobre diversas plataformas, sociedade do cansaço, enfim, essa história toda que de fato entrou na pauta das discussões e fazer um
um passo para trás aqui, lembrar o início da pandemia, onde a gente viu um enorme boom de lives, desenvolvimento de plataformas onde o áudio também era um elemento importante, vídeo Spaces, lá no Twitter, o próprio Clubhouse. Enfim, você acha que esses meios todos, que acabam sendo derivações, digamos assim, do podcast, né, vão ajudar no fortalecimento do meio podcast ou tendem a, de alguma forma, transformar o próprio meio podcast de algum tempo? Quer dizer, a gente vê muito aqui no Brasil, enfim, recentemente, um boom de podcasts em vídeo, que a gente sabe que não é podcast, é uma outra coisa, mas como é que você percebe a correlação entre esse monte de plataforma que usa o áudio como um dos elementos importantes de engajamento em relação ao podcast? Assim, eu não vejo uma ligação tão direta no crescimento, né? Assim, esse boom de Clubhouse, live de Instagram, não acho que tem uma relação tão direta com o crescimento de ouvintes de podcast, porque a gente sabe que as razões ligadas a isso são outras, né? A grande parte das razões, né? Uma gama de razões, mas elas são outras. Mas eu vejo algo como tá tudo muito interligado no campo da divulgação e no campo da extensão da conversa e tudo que a gente falou, né? Eu acho que tem uma fadiga das lives que a gente observa com muita clareza, né? Pensando num mundo de pandemia, assim. Existe uma fadiga das lives, as pessoas estão bem cansadas de telas, né? As pessoas, principalmente quem está trabalhando de home office, enfim. É uma minoria da população brasileira, claro, mas temos uma parcela grande da população, que é uma parcela grande dos usuários de podcast que estão trabalhando de home office, que fazem Zooms o dia inteiro e tal, que tem uma fadiga da tela, né? E aí o podcast entrou muito nesse lugar também. O conteúdo só em áudio, ele ficou muito especial também, né? Sim. É bem nesse lugar, ninguém aguenta mais tela, então vamos só ouvir, porque a gente não quer ver. Mas, ao mesmo tempo, as telas não vão deixar de existir, né? Os conteúdos em vídeo, eles não vão deixar de existir, eles vão ficar cada vez mais robustos, né? E a gente também tem um boom de streaming de vídeo e... Enfim, é um outro lugar da comunicação e isso vai continuar existindo e se proliferando. Então, você vai estar se comunicando com outros públicos ali, né? Uma coisa não anula a outra, né? Embora, assim, o crescimento dos ouvintes de podcast não tenha tanto a ver com o crescimento de espaços de áudio na internet, de Twitter Spaces, de Clubhouse, etc. Mas o que é falado no Clubhouse pode ir para o podcast, o que é falado no podcast, a conversa do podcast se estende ali para o Clubhouse, para o Twitter Spaces. Você pode usar o Twitter Spaces para estar divulgando o seu produto em podcast, o seu projeto em podcast, para estar continuando uma conversa, para poder estar entrevistando ao vivo uma pessoa que você entrevistou gravado, para poder estar fazendo mais perguntas que os ouvintes te mandaram, com comentários no Twitter do seu podcast. Então, é toda essa cadeia de retroalimentação, né? Então, assim, dá para usar tudo e tudo está interligado e dá para usar tudo de forma diferente, né? Nada exclui. A gente vê, assim, a gente até para um lançamento de um podcast da Deezer recentemente, a gente pensou exatamente nisso. Vamos fazer uma conversa no Twitter Spaces e chamar as pessoas que estão ali, os ouvintes que estão ali, e a gente puxa para lá e fala e anuncia e conta do podcast que a gente vai lançar, e a partir desse momento eles vão dar o play ali e tudo mais, né? E essa história dos podcasts em vídeo tem tudo a ver, né? A gente entende se você cresce em audiência quando você coloca no vídeo, porque você está falando também com a parcela dos ouvintes que estão ali e que não estão no streaming do áudio, né? Então, a partir do momento que você tem um programa que está nas plataformas de streaming de áudio, mas você também coloca ele no YouTube, que seja um thumbnail, uma foto só com áudio, você também vai ter alguns ouvintes que vão para lá, porque o YouTube vai te recomendar diante de vídeos que são relacionados ao assunto que você está falando. E tem, como já falei, tem muita gente que ainda não escuta podcast. A maioria das pessoas com a internet ainda não escutam podcast. Então, essas pessoas estão vendo o vídeo, elas podem chegar no seu podcast através do vídeo, né? Então, assim, é sempre bom expandir os canais, não é ruim. A grande questão é o quanto você tem energia para isso, você tem braço para isso, né? Você não pode também drenar a energia que você tem para fazer seu principal produto, que é o podcast. Mas fazendo sentido toda essa capilaridade, é super recomendável capilarizar. E até por isso que os conteúdos só em áudio também estão indo para o vídeo, né? As pessoas estão percebendo que vale a pena estar lá também, né, no vídeo. Que agora entrar um pouco na Deezer como companhia, como negócio, né? Como é que a companhia vê o mercado brasileiro de podcasts e quais, na opinião da Deezer também, os pontos fortes e aquilo que precisa de fato ser melhorado do ponto de vista de atração de mercado, né? Coisas para trazer mais potencial para o negócio, como um negócio efetivamente. A gente é um mar, né? A gente tem todo um mar para navegar ainda, e isso é maravilhoso.
no sentido de que só vai crescer, né? Os números mostram que só cresce, de 2008 para 2019 cresceu, de 2019 para 2020 cresceu, para 2021 mais. Todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? A gente escuta isso em lives, em matérias, assim, eu já li acho que mais de 100 vezes que este é o ano do podcast do Brasil desde 2018. Isso é maravilhoso, porque de fato só cresce, não vai parar de crescer. Mas assim, então é um negócio que ele tende a ser mais fértil cada vez mais. A gente vê já uma atenção das marcas e anunciantes para esse negócio. As marcas têm entendido cada vez mais a qualificação do ouvinte de podcast, né? Você pode ter uma audiência que ela não é tão grande em termos numerosos, mas é uma audiência muito qualificada. São pessoas que estão escolhendo dar o play. São pessoas que estão escolhendo te ouvir no fone de ouvido, né? Não tem como você ter mais intimidade com uma pessoa do que chegar até ela pelo fone de ouvido dela, né? Então, isso é muito importante. As marcas estão entendendo isso muito bem, assim. E talvez vale mais a pena você falar com 20 mil pessoas no ouvido delas que escolheram te dar o play, que estão te ouvindo claramente até o final, porque a gente tem índices de retenção muito altos, né, em podcast, do que talvez anunciar num comercial de TV que você vai falar com uma parcela muito mais dispersa, grandiosíssima, mas você não tem esse fator de autentificação de qualidade, né? Enfim, são modelos muito diferentes, vale para algumas coisas, para outras não. Mas essa história da qualificação do ouvinte de podcast, ela é muito importante. Então, as marcas estão entendendo isso. A gente tem cada vez mais visto procura por anunciantes, por modelos de anúncios dentro de podcast, seja por spot inserido no meio do programa, seja por você passar a mensagem através do host, né? Através do apresentador. O apresentador, ele personaliza a mensagem da marca dentro do podcast dele. E também a gente tem o modelo das marcas que criam programas inteiros relacionados aos conteúdos que elas querem estar próximas. Ou, às vezes, nem isso. Às vezes são só apresentadores e criadores de conteúdos que fazem sentido para aquela marca, que são embaixadores daquela marca e que elas querem estar ali. Então, a gente vê isso só vai crescer, é um grande potencial. Tanto que tá todo mundo querendo fazer podcast, né? Todo mundo que é criador de conteúdo. A gente também brinca aqui, nossa, todo mundo agora quer fazer podcast. Quem tá na televisão há anos tá vindo pra cá. Enfim, criadores, cantores, né? Artistas, atrizes, atores. Tá todo mundo se interessou porque todo mundo viu que tem um terreno muito fértil. Em termos de negócio, esses modelos de anúncio, modelos de publicidade estão se intensificando e estão crescendo. Porém, ainda o modelo documental, ele ainda encontra algumas dificuldades para crescer, porque é um modelo complexo, é um modelo que exige energia, é um modelo que exige pesquisa e é um modelo que dá muito trabalho. Então, também, esse custo-benefício do documental, a gente ainda está entendendo, né, qual é ele, porque são produtos mais maduros e são produtos que, em termos de conteúdo, que são primorosos, como a gente vê nos Estados Unidos, que tem um terreno super fértil, um terreno já que já caminhou bastante, já capinou bastante nesse lugar. A gente ainda vê uma certa dificuldade dos anunciantes de entenderem que vale a pena anunciar nos documentários, alguma restrição e tudo mais. Que eu acho que é também a mesma dificuldade que a gente já tem pelos documentários no audiovisual, né? Enfim, sim. E é mais difícil comprar, né? Para as marcas comprar um documentário, por isso tanto que temos editais e financiamentos através de outros modelos. Mas a gente acredita que outros modelos de financiamento vão crescer e vão existir para poder estar levantando essa gama de conteúdos documentais, que são conteúdos que o público já mostrou, que gosta, que quer e que faz sentido. Legal. São modelos que a gente quer investir, a gente quer ajudar a crescer. Mas ainda as marcas ainda não se apropriaram tanto disso, ainda não viram como lucrativo. E os podcasts de conversa, esses de vídeo, esses que a gente tem audiências muito grandes, não só nas plataformas de streaming de áudio, mas também no YouTube, né, nos que estão dos dois lados, esses crescem muito. E esses os anunciantes já estão bem atentos. Além da questão dessa linha mais documental que você bem mencionou, que outra tendência a gente pode identificar para produtores de conteúdos e mesmo ouvintes para os próximos anos? O que vocês conseguem perceber pensando em mercado brasileiro para os próximos anos? Olha, ficção, a gente vê que está crescendo bastante e a gente vê que as pessoas estão mais interessadas. Há uns anos atrás soava um pouco estranho, né? A coisa, embora a gente tenha a tradição das rádios novelas e tudo mais, a ficção em podcast era, né, o drama, a dramaturgia no podcast ainda era algo que ainda era meio distante, assim, da nossa realidade. A gente tem visto crescer bastante o interesse dos usuários por esse tipo de formato.
os documentais, né, já falados, True Crime que também é documental, mas enfim, é True Crime, é uma tendência também, tanto no streaming de vídeo, né, a gente vê a Netflix também investindo, a Amazon, enfim, todas elas investindo bastante nos True Crimes, e a gente vê que o True Crime em formato de podcast também é algo que cresce bastante, que faz sentido para o ouvinte brasileiro, mesas de conversas, mesas redondas, que é o que temos mais, mas talvez outros formatos dentro das mesas redondas. É legal a gente incentivar o produtor de conteúdo a pensar em outros formatos. O que mais dá para fazer, além de uma simples conversa, né? O que dá para pensar? A gente pode fazer costuras muito legais de áudio com outros elementos, com música, com trechos de entrevistas do passado. O áudio traz essa possibilidade de ambientações, né? Inovar nas ambientações, nas sonoras. E também é mais simples, né? É muito mais simples você fazer esse tipo de inovação em áudio do que você fazer em vídeo. Então, também aproveitar isso, né? Eu acho que a gente ainda tem a gente pode e deve crescer muito em termos de formatos inovadores, porque o público mostra que ele se adapta, né? As coisas, elas não existiram até elas passarem a existir. Então, você pode pensar num formato que ainda não existe e as pessoas se apaixonarem por esse formato, começarem a ouvir, e aí, ao mesmo tempo, também você está criando novos caminhos dentro do podcast, né? Dá muito para usar, dá muito para testar. E tem também essa facilidade, que eu acho que é super importante de dizer, que por a gente não ter comentários e likes visíveis nos podcasts, nas plataformas, as pessoas tendem a ousar mais, as pessoas tendem a arriscar mais. É diferente, porque se o seu conteúdo flopar, é meio que não é... Só você vai ficar sabendo, né? Você tem acesso à audiência através da plataforma que você usa para publicar. A gente também, né, as plataformas de streaming também divulgam as listas, né, os rankings e tudo mais, mas você não tem muito detalhe com relação a isso, né? Não tem ali comentário, dislike, não tem essa coisa da cultura do ódio da internet. Sim. Você não vai ser rechaçado por algo que você está postando ali, só ali, né? Talvez você seja nas redes sociais, enfim. Mas o podcast ainda é um terreno mais amigável para o teste. Isso é muito legal de dizer, né? Tipo, se você quer fazer, faça, coloca lá, é simples, é rápido, testa, né? Vê o que dá e é mais encorajador, eu acho, para criadores de conteúdo. Isso é super legal de pensar. Para a gente fechar o papo, como é que o Deezer está enxergando o mercado brasileiro para os próximos anos? Tem alguma coisa que a gente possa, evidentemente, saber já, que seja possível de informar, enfim, para onde que vocês estão apontando para os próximos anos aí como plataforma? A gente tem percebido um interesse grande das pessoas por podcasts, né, de cultura e sociedade, de temas ligados à nossa vida cotidiana, humor, ficção, dramaturgia e documental. Então, a gente quer estar em todos esses lugares, a gente quer estar fomentando essas temáticas. E acho que a gente tem que pensar também em sair do eixo Rio-São Paulo, né? A criação, a podosfera, ela ainda é muito sudestina, né? Sim. Então, acho que a gente tem que incentivar. Tem muita coisa legal fora do Sudeste. Tem muita gente legal fazendo conteúdos muito bons fora. Inclusive, pessoas que encontram dificuldades de divulgação, exatamente por as marcas estarem olhando mais para cá, enfim, né? Então, sair do Sudeste é algo que eu acho que é bem importante, a gente pensar nessa pluralidade de sotaques de Brasil, que a gente tem muita coisa boa sendo feita fora daqui. Então, acho que quando a gente pensa em fomentar o mercado brasileiro, a gente pensa também em olhar para o Brasil como um todo, assim, por essa riqueza, né, de conteúdo, de criação, de vozes, de sotaques. Então, isso é algo que nós estamos tentando trabalhar aqui internamente. E é isso, e observando o comportamento do público e ajudar a mídia podcast a crescer como um todo, né? Continuar fazendo campanhas educacionais, contar o que é podcast, mais do que anunciar só os produtos originais exclusivos, a gente, né? E o que já tem aí, a gente também tá falando o que é o podcast como um todo. Vem ouvir, você nunca ouviu, comece a ouvir, teste, encontre o que vocês gostem, entra na plataforma, dá uma zapeada, a gente tem os módulos que organizam os podcasts por temas de interesse, né? Então fica muito mais fácil de você encontrar algo ali que você gosta. Agora também a Deezer tem os rankings, os mais ouvidos do Brasil, enfim. A gente tem a curadoria dos editores, que é uma curadoria super legal e super bem feita, por pessoas que escutam podcast o dia inteiro, né? E é uma curadoria que ela não é algoritmo, é uma curadoria totalmente manual, então também tá ali, sabe? É propício dessa categoria. E a gente quer que as pessoas nos entendam também como bons curadores e como bons ouvintes de podcast que somos.
Bom, esse foi o papo com a Laura Capanema, que nos deu excelentes indicativos para pensar o meio podcast, não só como ouvinte que somos, né? Todo mundo que está aqui de alguma forma acompanhando esse conteúdo se coloca nessa categoria, mas como uma imensa gama de novos produtores de conteúdo que vem surgindo, que vem produzindo seus próprios programas, vem trabalhando a questão da colaboração, na participação de outros podcasts, enfim, vem com esse anseio de produzir conteúdo, de contar suas histórias por meio desse meio que é tão envolvente, que é o podcast. Então, acho que a Laura nos ajudou a ter um bom norte de para onde olhar, de onde apontar, digamos assim, o nosso radar. Como eu mencionei, não só para o que esperar dos produtores de conteúdos, mas também como nos posicionarmos como produtores de conteúdo. Acho muito bacana a percepção dessas plataformas que vão com certeza ampliar essas falas, sobretudo para você, meu caro ouvinte, ou meu caro produtor de conteúdo que não está centrado nesse eixo Rio-São Paulo. Como a Laura bem colocou aqui, a intenção das plataformas é ampliar essa discussão e trazer outras pessoas para a conversa. Então há uma grande oportunidade para produção de conteúdo fora desse eixo central aí. Se você quer continuar nessa conversa sobre como a transformação digital transforma a sua, enfim, a nossa vida, não deixe de me procurar nas redes sociais, no @SamuelLeite. Por lá a gente segue sempre conversando sobre este e outros temas. E se você quiser nos ajudar aqui com o nosso conteúdo, não deixe de espalhar a mensagem, convidando seu amigo ou amiga para ouvir o nosso programa e acompanhar, né, o nosso acervo que tem mais de 300 entrevistas com pessoas tão interessantes, grandes protagonistas do mercado de comunicação digital, no mercado de tecnologia, enfim, pessoas que realmente estão fazendo a diferença dentro desse meio. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.